Eu te saúdo com a paz do Senhor. Quem é Jesus para você? Se alguém hoje chegar para você e perguntar assim: o que é Jesus para você? Quem é Jesus para você? O que Jesus representa para você? Qual seria ou qual é a sua resposta? Se você quiser deixar aqui nos comentários, o espaço está aberto. Esta é a lição número 5 da classe de adultos. O Deus Filho. Fique comigo que você, na lição de hoje, que é uma lição muito importante, eu te darei algumas referências bíblicas para uma melhor compreensão da aula e também te darei as respostas do Revisando o Conteúdo. Portanto, é importante você ficar comigo aqui até o final. Aproveita a oportunidade e já se inscreva aqui no canal. Texto áureo. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Escutai-o. Mateus capítulo 17, versículo 5, a parte B. Verdade prática. Jesus Cristo, Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. Mediador é aquele que está no meio, está entre. Então Jesus é o único mediador, é o único que está entre Deus e os homens. A leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo 1, versículos 31, 32, 34 e 35. Mateus capítulo 17, versículos do 1 ao 8. Os hinos sugeridos, 156, 344 e 481. Introdução. Ele não é um personagem entre outros, mas o Deus encarnado. Esta lição nos conduz a contemplar a divindade, a centralidade e a missão redentora do Deus vivo, ou melhor, do Deus Filho. Nós devemos contemplar a divindade de Deus. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 16, Pedro dá uma resposta muito firme. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Observe que ele é bem direto. Ele é completamente claro e objetivo. E esta é a posição correta. Quando alguém me perguntar acerca de quem é o Cristo, qual é a minha resposta? Jesus é o Filho do Deus vivo. E o que ele representa para mim? O que ele representa para você? Devido às circunstâncias da vida, a naturezas, etc., é claro que Jesus em algum momento vai ser uma coisa para você e vai representar uma outra coisa para mim. Porque eu tenho uma natureza, eu tenho um caminho e você tem um outro caminho muito diferente do meu, eu diferente do seu. Então, muitas vezes, o Senhor Jesus pode ser o meu libertador por uma questão específica, mas pode ser o seu libertador para uma outra coisa específica. Entretanto, a raiz do negócio é: Jesus é o Filho do Deus vivo. Portanto, aqui, ele sendo filho, ele é a divindade, ele é o Cristo, ele é Deus. Então vemos também que ele é a centralidade e a missão redentora do Deus Filho. Nós vemos verdadeiramente, nesse sentido, que o Senhor Jesus ele tem uma missão. Ele veio com uma missão. Qual foi a missão? A missão redentora. A missão de nos levar, de nos ligar, ou melhor, de nos religar a Deus. A divindade do Filho, a concepção virginal de Jesus. O texto afirma que Jesus seria concebido pela ação do Espírito Santo e pela sombra do poder de Deus. A expressão sombra refere-se à presença divina. Assim, o Espírito Santo está vinculado à sombra da virtude, ou seja, ao poder de Deus. Isso indica que a presença poderosa de Deus repousou sobre Maria, de modo que o menino concebido pelo Espírito Santo seria chamado o Filho de Deus. Portanto, nessa perspectiva, nós vemos que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus, como nós vemos em 1 João capítulo 5, versículo 5, Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22, vemos também em Gálatas capítulo 2, versículo 20, também em 1 João capítulo 4, versículo 15, também fala a respeito, entre tantas outras referências, que fala sobre a questão de Jesus ser Filho de Deus. Observe que
o texto afirma que Jesus nasceria de Maria, mas foi uma obra do Espírito. Então temos aqui o Espírito Santo e também temos o Senhor Jesus. Então observe que nessa perspectiva ele será o quê? Pela sombra do poder de Deus. Então aqui nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuando para o nascimento de Jesus. Olha que questão interessante. Então observe que Jesus ele veio como homem, nascido de uma mulher. Isto quer dizer que ele tem essa natureza humana. E essa questão da natureza humana, ela é muito importante porque Jesus ele foi um homem perfeito. Ele teve sede, ele teve fome, Jesus chorou, entre tantas outras questões humanas. O Senhor Jesus ele apenas não pecou, ele não houve pecado nele, mas toda a natureza de Jesus ela foi verdadeiramente humana e também foi 100% Deus. Então Jesus ele tinha as duas naturezas, tanto a humana quanto a divina. E sim, ele nasceu de um nascimento natural, né? Que foi de uma mulher. A deidade absoluta do Filho. A deidade é uma palavra que nós não costumamos usar muito, deidade é uma divindade. A deidade absoluta do Filho. Antes de nascer em Belém, o Filho já existia eternamente com o Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade e foi enviado pelo Pai ao mundo. Ele se fez carne sem deixar de ser Deus, possuindo duas naturezas, a divina e a humana, unidas numa única pessoa. Quando eu era criança, tinha uma questão que me confundia muito, que era sobre essa questão de que Jesus nasceu em Belém. E, claro, para mim, de pé junto ali, para mim era Belém do Pará. E eu não conseguia entender que Jesus não era brasileiro. Como assim Jesus nasceu em Israel se ele nasceu em Belém? E Belém fica aqui no Pará. E isso me fazia uma confusão na minha cabeça. Inclusive, se você é do Pará, deixa o seu comentário aí. Eu tenho muita vontade de conhecer o Pará. Recentemente, uma professora minha da Escola Bíblica Dominical, de quando eu era criança, ela foi ano passado para o Pará. Eu fiquei com vontade de ir na mala. Ô, meu pai! Vemos que aqui nós temos vemos que o Filho verdadeiramente ele é Deus, ele se fez carne. Se fazer carne é diferente de, como os espíritas dizem, né, encarnar. O Senhor Jesus ele se fez carne, ele se tornou carne. O Senhor Jesus estava no céu, vamos assim dizer, né? Para uma melhor compreensão nossa, Jesus estava lá no céu. Deus olhou, olha, você vai lá e morre lá pela humanidade. Então ele veio. Quando ele veio, ele se tornou carne. Por que Jesus se fez em carne? Porque se Jesus se ficasse como em espírito, como é que seria a convivência humana? O mundo não entenderia. Então Jesus precisava vir como homem, até porque, como pelo homem veio o pecado do mundo, assim também por um outro homem havia também a salvação. Jesus, ele verdadeiramente ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único que está entre eles, entre nós. Jesus está à destra do Pai, intercedendo por nós. Então, observe bem a questão, é que ele já existia eternamente com o Pai no princípio. Nós vemos que durante todo esse trimestre eu tenho falado muito a respeito desse negócio de que Jesus já estava lá no Antigo Testamento. Lá na criação, o Senhor Jesus já estava presente. Ele só se fez carne no Novo Testamento. Aí sim ele se apresentou para nós de uma forma humana. Até por uma questão de conexão. Como é que nós, homens, vamos nos conectar com um ser que não é humano? Nós não conseguiríamos, nós não entenderíamos. Como Jesus veio como homem, então verdadeiramente as pessoas que estavam ali o receberam como homem. Então entenderam que verdadeiramente ele era o Filho de Deus, mas que também tinha aquela parte humana nele. Então essas são as questões da questão absoluta do Filho. O Filho verdadeiramente ele é Deus, como nós vemos também em João capítulo 10, versículo 30. Né? Os atributos divinos de Jesus.
Em suma, Jesus Cristo manifesta em si mesmo todos os atributos que pertencem exclusivamente a Deus. Isso demonstra de forma incontestável sua plena divindade. Crer em Jesus como Deus é vital para a fé cristã. Negar qualquer um desses atributos é negar a essência do Evangelho. Jesus é Deus? Sim, Jesus é Deus. Como é que eu posso afirmar que Jesus é Deus? Porque Jesus, ele tem a eternidade, ou seja, Jesus não teve começo, pois é eterno como o Pai. Então, ele sendo eterno como o Pai, então ele é Deus. Por quê? Porque ele é eterno. Ele também é imutabilidade. Aos Hebreus capítulo 13, versículo 8, nos diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, ele é imutável, ele não tem sombra de variação. Então, Cristo, sendo Deus, ele não muda o seu caráter, ele continua o mesmo. O mesmo Jesus que estava presente na criação, que se fez carne no Novo Testamento, é o mesmo Jesus que nós conhecemos hoje. Ele não tem sombra de variação. Jesus também ele tem onipresença. Isso quer dizer que ele está presente em todos os lugares. Jesus, então, ele é onipresente. Ele tem onisciência, que é a ciência de saber todas as coisas. E ele, sabendo todas as coisas, então ele também tem a presciência, que a presciência ela é um atributo exclusivo de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. E o que é a presciência? É a ciência de saber o que vem depois. É a mesma coisa de onisciência? É muito próximo, é muito parecido. Onisciência é conhecer toda a ciência. Toda a ciência que se conhece, hoje Deus conhece. E essa é a onisciência, ele sabe de todas as coisas. Presciência é a questão, é o caráter de saber o que vai acontecer depois de um ato. Por exemplo, quando você chega na sua casa e você bate o interruptor da sua casa, você sabe que depois disso a luz vai acender, ou seja, você tem a ciência de que a luz vai acender. Claro, se não faltar energia, né? Essa é a ideia da presciência, é saber o que vai acontecer depois. Quando Deus, lá no Jardim do Éden, houve a queda de Adão, Deus, na sua presciência, ele sabia que aconteceria, então ele já havia formalizado lá em Gênesis 3,15, a respeito do nosso Salvador. Por quê? Porque ele sabia que o homem ia pecar, que o homem ia cair. Ou seja, o Senhor Jesus, nosso Deus, o Espírito Santo, eles têm a presciência, que é a ciência de saber o que vem depois. E por esses atributos, Jesus é Deus, porque ele tem eternidade, ele é imutável, ele tem onipresença, onisciência e é onipotente. Nessa questão da onipotência, significa dizer que não há nada impossível para o Senhor. Lucas 1,37. Não há nada impossível para Cristo. Por quê? Porque todo o poder lhe foi lhe dado no céu e na terra. Então, onipotência quer dizer todo o poder. Então, Jesus tem todo o poder. Tudo que o Senhor Jesus quiser fazer, ele vai fazer porque ele tem todo o poder. Ele é poderoso, ele tem onipotência. Sinopse: a concepção virginal e os atributos divinos de Jesus revelam que ele é Deus desde a eternidade e possui a mesma essência do Pai. A centralidade do Deus Filho. A glória sobrenatural de Jesus. Pedro e Tiago e João acompanharam Jesus até um alto monte. Neste local, Jesus transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Aqui nós vemos que Jesus revelou temporariamente a glória de sua natureza divina. Resplandeceu. Observe que enquanto eles estavam ali, o Senhor Jesus transfigurou-se deles e o seu rosto resplandeceu como o sol. Você consegue olhar para o sol ao meio-dia? Não, você não consegue. Nós não conseguimos. Não a olho nu. A não ser se nós observarmos por uma outra forma. A olho nu nós não conseguimos. Por quê? Porque o sol ele tem uma luz muito forte. Nós não conseguimos observar a sua luz diretamente. Assim foi o rosto de Cristo. Ficou como o sol, ficou extremamente iluminado. Para que isso? Para testificar de que ele é Deus. Aquilo ali era uma prova, né? Uma questão até aparentemente pequena, se nós vamos observar.
pela grandeza de Deus, aquilo ali foi só uma fagulha, foi só uma coisa muito pequena, só para mostrar a grandeza de Deus, a grandeza de Cristo. Então, o que as pessoas ali presentes devem ter pensado? Olha o rosto dele, olha como resplandeceu, olha como está reluzente. Observe como nós não conseguimos olhar para ele, que de tamanha glória. Essa é a ideia. Portanto, Jesus revelou ali temporariamente a glória da sua natureza divina para mostrar que realmente ele é Deus. O testemunho da lei e dos profetas. Estando no monte, eis que lhes apareceu Moisés e Elias, falando com eles. A aparição de Moisés e Elias não foi um contexto, ou melhor, não foi um contato com os mortos, mas um ato divino carregado de significado escatológico. É importante nós deixarmos claro, numa perspectiva bíblica, que o falar com os mortos é algo pela qual a Bíblia condena. Não há nenhuma referência a respeito de aquela questão, por exemplo, de Saul e Samuel, né, que estava ali ele foi ali consultar, mas verdade é que não existe essa questão de falar com os mortos, né? Lá em Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 9 até o 14, nós vamos ver algumas coisas pelas quais são abominações. E uma dessas coisas que são abominações é consultar os mortos. Portanto, essa aparição aqui de Elias e Moisés não foi um contato com os mortos. É porque aquilo ali foi uma questão simbólica, foi figurativo. Por quê? Porque Moisés representava a lei. Ele é o mediador da antiga aliança, o legislador do povo hebreu. Então ali foi uma questão mais figurada. Então a sua presença indica que toda a lei aponta para Cristo. E Cristo cumpriu toda a lei. Já a questão de Elias representa os profetas. Sua aparição mostra que os profetas anunciavam a vinda do Messias. Então observe que tanto a lei quanto os profetas aponta para um ser único. Quem é este ser? Cristo. Então observe que nessa questão o testemunho da lei e dos profetas. Observe que os profetas falavam a respeito do Senhor, que a lei mostrava a questão do Senhor, e o Senhor Jesus ele cumpriu toda a lei, e toda a profecia ela acaba desaguando em Cristo, acaba acontecendo no Senhor. Então, nessa perspectiva, foi por isso que Moisés e Elias apareceram ali, não por um contato com os mortos, mas para dar uma ideia figurativa da questão da lei e dos profetas. A aprovação divina do Pai. A transfiguração atinge seu clímax com a voz audível do próprio Pai. Eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz, a voz vinda da nuvem, símbolo da presença de Deus. Ecoam as palavras já proferidas no batismo de Jesus. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, mais uma vez, ali Deus está testificando acerca do seu filho Jesus e também a aprovação de Deus ao seu filho. Porque, observe, este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Então temos aqui dois pontos. Primeiro é o filho amado. E além dele ser amado, é um filho que Deus tem prazer, né? Com prazo, é isso, é ter prazer. Então, se deleita em Cristo. Então, ele tem todo o prazer de ter ele como filho. Por quê? Porque ele é um filho amado e é um filho obediente. Então, observe que aqui Deus, ele aprovou o seu filho, o Senhor Jesus, nesse sentido. Para quê? Diante de todos, para que todos verdadeiramente observem que Jesus, de fato, é o Filho de Deus. Sinopse: a transfiguração. Cristo é confirmado pelo Pai como centro da revelação e cumprimento da lei e dos profetas. A missão redentora do Deus Filho, o Filho como revelação suprema. A instrução escutai-o coloca o Filho em posição de supremacia sobre as revelações anteriores.
Não é Moisés, a lei, e nem Elias, os profetas, que devem ser ouvidos, mas o Cristo. Esse evento sinaliza a transição entre a antiga e a nova aliança, centrada na pessoa do Filho. A instrução escutai-o é extremamente importante. Por quê? Porque o escutar na Bíblia, de modo geral, dá a ideia de obediência. Então, quando Deus falou escutai-o, quer dizer obedecei-o. Então, nós devemos obedecer a Cristo. Ouvir, também nesse sentido literal, escutai-o, escutar os seus ensinamentos, o seu evangelho, a sua palavra, observar o exemplo que Cristo nos deu aqui. Uma vez que negar a Cristo, ignorá-lo ou relativizar sua voz, é rejeitar a autoridade de Deus. Observe que Pedro, por exemplo, negou a Jesus. Vemos isso lá em Lucas, capítulo 22, versículos 57, 58 e também 60. Vai falar sobre a questão que Pedro negou a Cristo. Então, negar a Cristo, ou ignorá-lo, ou relativizar sua voz, é rejeitar a autoridade de Deus. E quantas pessoas hoje têm rejeitado a autoridade de Deus? Quantas pessoas, inclusive autoridades, têm, e aqui eu falo na questão tanto de autoridades políticas, né? E também, e principalmente, autoridades eclesiásticas. Por que eu digo isso? Porque o mundo, de forma geral, vai rejeitar a voz de Deus, de modo geral. Agora, é triste, é lamentável ver pessoas, né, líderes, pastores em especial, rejeitando a voz de Deus. Deus está dizendo para fazer algo, mas ele se nega a fazer. Por que ele se nega a fazer? Porque ele perdeu o temor. Porque perdeu o temor e por questões de benevolências humanas. Deixa de ouvir a voz de Deus para ter benefício humano, benefício financeiro, por exemplo. Se eu fizer isso com essa pessoa, eu vou deixar de ter um dízimo, por exemplo, alto, por exemplo, ou vou deixar de ter esse carro que essa pessoa me deu um carro de presente, por exemplo, ou coisa do tipo. Mas por quê? Porque é mais importante o ter material do que ouvir a Deus. E é lamentável, mais uma vez, é lamentável nós vermos nas igrejas do Senhor esse ponto. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, quando tem a carta à Laodiceia, existe uma questão ali que eu acho extremamente preocupante, e é muito preocupante. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar, de modo geral aqui. Aí eu te pergunto, para quem que Jesus estava falando? Estava falando para a igreja de Laodiceia. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que a igreja é de Cristo e Cristo está do lado de fora batendo na porta para entrar? Por que Jesus não se faz presente? Porque tem muitas igrejas, desde os tempos bíblicos, como era o caso de Laodiceia, até hoje, que as pessoas até falam no nome de Jesus, mas Jesus na verdade está do lado de fora. Deixaram Jesus do lado de fora. Por quê? Porque Jesus, no caso, não é o centro. Infelizmente, vemos algumas igrejas aqui no Brasil que não põem Jesus no centro. E o Jesus é o centro. Jesus é o centro da palavra, é o centro do poder. Todo o poder lhe foi lhe dado. É a maior autoridade. Jesus é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Mas muitas vezes, pastores, líderes, estão negando a Cristo, assim como Pedro negou. A diferença é que Pedro, ao menos, teve a oportunidade de se redimir e se redimiu. Diferente de muitos pastores hoje, que têm a oportunidade de se redimir diante do Senhor, mas não se redime e continua negando. Perdão. A exclusividade de Cristo na redenção. Essa afirmação encerra uma verdade fundamental. Cristo é absolutamente único e exclusivo na obra da redenção. A presença de Moisés e Elias cessou. Restou apenas Cristo. Ele é o cumprimento da lei e dos profetas. Toda a Escritura aponta para ele. Cristo aponta para ele. Cristo, nós vemos que ele é uma questão aqui muito importante, que a presença de Moisés e de Elias cessou. Resta apenas Cristo.
E é aqui que eu quero falar algo para você. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir a alguma igreja, ah, diferente da sua, claro. Eu já passei em algumas igrejas que às vezes eu tinha uma sensação um pouco estranha. Qual é a sensação? Parece que a pessoa do pastor é mais importante do que a pessoa de Cristo. E aqui nós vemos que a presença de Moisés e de Elias cessou, restou apenas Cristo. Trazendo aqui para nós, Moisés morreu e Elias também. Mas Jesus continua vivo e continuará. Algumas igrejas hoje observam mais o que o pastor fala do que o que a Bíblia diz. Observam mais a autoridade do pastor do que a autoridade de Cristo. E isso é lamentável, é triste, é vergonhoso até. É vexatório esse negócio. Não é possível que uma igreja que tem escola bíblica dominical, tem culto de doutrina, conhece a palavra, são leitores da palavra do Senhor e estão dando mais ênfase à palavra do pastor do que a Cristo. E aqui não estou dizendo para você ser desobediente ao seu pastor, não é esse o ponto. O ponto é, muitas pessoas dão mais ênfase ao pastor do que a Cristo. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Não sei se acontece na sua igreja, por exemplo. Mas na maioria das igrejas da Assembleia de Deus no Brasil, o culto da ceia é o culto mais importante da igreja, a celebração mais importante da igreja, pelo menos ao meu ponto, no meu ponto de vista. Talvez você tenha um ponto de vista diferente do meu, se você quiser deixar no comentário, o espaço está aberto. Mas para mim, o culto mais importante da igreja é a celebração da ceia. E você vai à ceia e você observa as pessoas, como as pessoas ficam, quantas pessoas vão mais ou menos na sua igreja, por exemplo, ou numa outra igreja e tal. Você observa bem. Mas quando é o aniversário do pastor, cresce mais. Vem pessoas de fora. Estão celebrando mais o aniversário do pastor do que a celebração da ceia? Como isso é possível? O aniversário do pastor é mais importante do que a celebrar aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você? Então observe bem que aqui essa questão de que Elias morreu, Moisés morreu, é muito importante porque nós vivemos um mundo, né, um tempo em que a igreja está celebrando o pastor, mas não está celebrando a Cristo. E isso é terrível. E mais uma vez, não estou dizendo para você não comemorar o aniversário do seu pastor, não é nada disso. O ponto é, muitas vezes, nós estamos esquecendo da majestade, né, da pessoa, da pessoa de Cristo, do nosso Salvador, para podermos comemorar o aniversário do pastor. E é uma rasgação de seda no aniversário do pastor. E eu fico observando, não é possível que na maioria das vezes também, um outro ponto também no aniversário do pastor, que na maioria das vezes não tem pregação. É só presente para o pastor e nada de presente para o Senhor. Nenhuma adoração a Cristo. É somente para o pastor. Até quando a igreja vai ver esta situação vergonhosa e vexatória? O aprendizado pela experiência. A transfiguração, portanto, é o vislumbre do reino, prenúncio da ressurreição, antecipação da vitória final de Cristo, e o anúncio de seu triunfo escatológico sobre a morte e todo o domínio. A questão da transfiguração vislumbra a questão do reino. É uma questão que nós vamos ver sobre a questão da vitória final do Senhor. O Senhor Jesus será vitorioso diante de todos. E por que eu estou dizendo será? Porque acontecerá o dia do juízo, acontecerá o Armagedon, acontecerá as coisas futuras. Então, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja e depois voltar com a igreja para pelejar contra o anticristo, verdadeiramente nós estaremos lá e veremos a questão sobre a ressurreição, a antecipação final de Cristo. Veremos, na verdade, o triunfo escatológico sobre a morte e sobre todo o domínio. Todas as questões sobre o adversário, sobre a morte, a besta, o falso profeta, tudo o Senhor será vitorioso. Glórias a Deus. Sinopse: Cristo é o único mediador e salvador. Sua missão redentora é exclusiva e plenamente
suficiente. Sim, nós não precisamos de outro, é somente o Senhor Jesus. Conclusão. A doutrina do Deus Filho nos conduz à centralidade de Cristo na fé cristã. Portanto, Jesus é o centro. Jesus é o personagem mais importante da Bíblia. Sua divindade, glória e missão redentora revelam o coração do Pai e o agir do Espírito Santo. Olha que o coração do Pai, né? O coração do Pai é o quê? Que todos façam o quê? Cheguem ao pleno conhecimento da verdade, né? 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Então, observe que o Senhor Jesus, ele veio justamente para isso, para nos redimir, para ser a nossa redenção, nos religar a Deus. Por quê? Porque foi a vontade do Pai. Foi a vontade do Pai que nós voltássemos para o Senhor, para que para toda a eternidade nós estarmos, melhor dizendo, na presença do Deus Todo-Poderoso. E aqui nós vemos o agir do Espírito Santo. Por quê? Porque João 16,8 nos diz que o Espírito Santo é o que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Devemos reconhecer o Senhor como o Senhor absoluto de nossas vidas, de nossas almas, da nossa caminhada. Né? O Senhor, né, nós devemos verdadeiramente nos prostrar em adoração. E a adoração, muitas vezes, infelizmente, estão fazendo da adoração uma questão artificial, um teatro. Pessoas que erguem as suas mãos e dobram os seus joelhos e fingem que estão chorando para dizer que estão sentindo a presença, que estão adorando ao Senhor. Estão enganando a eles mesmos, porque o Senhor, ele sonda o nosso coração. O Senhor sabe quando nós estamos adorando e quando nós estamos fingindo que estamos adorando. É por isso que João capítulo 4, versículo 23 e 24 nos diz que o Senhor procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade, e não em mentira, como muitas pessoas estão fazendo hoje. Aparecem na igreja para dizer que estão adorando ao Senhor, dobram os seus joelhos e falam e gesticulam e pulam de um lado para o outro como se fosse uma adoração e cantam muito bem, mas é tudo artificial, é tudo aparência, na maioria das vezes para aparecer na mídia, né? Nas gravações, nas fotos da igreja. O Senhor não está nesse negócio. É claro que existem pessoas verdadeiramente que são adoradores de verdade, que realmente dobram seus joelhos, choram, erguem as suas mãos e choram na presença do Senhor e sentem a presença e adoram ao Senhor em espírito e em verdade. É verdade. Existem, e são muitos, mas existe uma parte que faz isso de uma forma teatral. É só para aparecer aos homens que está ali sentindo a presença, para demonstrar uma santidade que não tem. Então nós devemos prostrar ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração, mas de todo o nosso coração. Nós devemos ouvir ao Senhor, ouvir a sua palavra, meditar na sua palavra, ser obedientes ao Senhor e não ao pastor. Nós devemos obediência a Cristo. É claro que não estou dizendo também para você ser rebelde ao seu pastor, não é nada disso. A questão é, o ponto é Cristo. Jesus é o centro. Jesus, nós devemos ser obedientes a Cristo. É a Cristo. Ter reverência, ter gratidão ao Senhor. Reverência é uma coisa que, inclusive, cá para nós, né? Nas igrejas do Senhor está faltando muito. Às vezes, em algumas repartições públicas e até em algumas outras religiões, o povo lá é muito mais reverente do que nós. Eu vou te dar um exemplo. Eu tive uma pessoa que eu gostava muito, mas que infelizmente já partiu para a eternidade. Ele era espírita e ele, certa vez, a gente conversando a respeito de religiões e tal, eu conversando a respeito do evangelho e tal, e de repente ele falou para mim o seguinte, ele disse que ele fala guardião, parece, do templo, acho que é o termo que eles usam, mas é um tipo de porteiro, né? Para nós aqui é um tipo de porteiro. E ele comentou comigo o seguinte, olha, você é meu amigo, eu conheço você há muitos anos, você é muito meu amigo e eu te considero muito, mas se você chegar lá no templo usando uma roupa, por exemplo, uma bermuda, eu não deixo você entrar no templo. E eu fico observando, eu sei que Jesus falou para nós como está na presença do Senhor, do jeito que está, a pessoa que não é crente vai de qualquer maneira e depois o Senhor Jesus ele transforma, eu sei disso daí. Mas o ponto central é, você já observou como muitos crentes têm ido à igreja? As roupas que estão indo para adorar o Senhor não está nesse negócio.
há algumas questões, algumas situações que causa estranheza, é uma falta de reverência a Deus. É uma questão, e eu não vou aqui falar, dar uma questão de doutrina, por exemplo, que eu sei que você tem pastor, não é esse o ponto, a questão é trazer uma reflexão para nós. Como é que eu estou indo para o templo adorar a Deus? É importante, claro, a roupa não salva? Não, a roupa não salva, mas uma pessoa salva sabe como se vestir. E ultimamente eu tenho visto em todos os departamentos da igreja, sempre tem um ou outro, e inclusive até obreiros também, que vão para a igreja de qualquer maneira. Não é dessa maneira, não é dessa forma. Nós vamos para adorar ao Senhor, é o nosso melhor. Qual é o meu melhor? Será que até as vestes eu vou de qualquer maneira? De maneira nenhuma. Eu preciso saber me vestir diante do Senhor, porque entre uma coisa e outra, primeiro que Ele é digno de toda reverência a Deus. Mas há também um outro ponto que, dependendo da roupa que eu vou, se eu fizer alguma pessoa pecar por causa da minha roupa, eu estou pecando. Então nós devemos ter reverência na presença do Senhor. Nós devemos nos portar verdadeiramente. E a reverência também não é só a questão das vestes nossas, não, carnais, né? Também as espirituais, também a questão do comportamento na igreja. É uma andação na igreja que só a misericórdia. É uma falação. Algumas vezes as pessoas estão dentro do templo e falando da partida do futebol, falando do que aconteceu na novela, da série. E não é possível que nós estejamos dentro da igreja do Senhor, dentro da igreja de Cristo, a casa de oração, falando de outras coisas, perdidos na casa do Pai. Não é possível que nós não tenhamos um pouco de reverência na casa do Senhor. E se você observar, você perceberá que verdadeiramente muitas pessoas têm ido à igreja de qualquer maneira, sobem no altar de qualquer maneira, com qualquer tipo de uma falta de reverência que chega a beirar a vergonha, né? É vexatório situações. Tem situações que não dá nem para falar aqui. Durante algum tempo, né, alguns anos, eu fui líder de jovens e às vezes eu precisava apertar os jovens que estavam usando uma roupa, os meninos, né? Que só a misericórdia. Só a misericórdia. Então, nós devemos ter o quê? Prudência. Prudência nas nossas vestes, na nossa maneira de estar na casa de Deus. Nós temos que ter reverência e também termos gratidão ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem nos dado. Revisando o conteúdo, número 1. Eternidade, imutabilidade e onisciência, entre outros. Número 2, que toda lei aponta para Cristo como seu cumprimento. Número 3, Jesus Cristo. Número 4, reconciliar o pecador com Deus. Número 5, sobre o pecado, a morte e todo o domínio do mal. Então, que nós venhamos estar verdadeiramente na presença do Senhor, adorando e bendizendo o seu santo e poderoso nome, porque Jesus é o Deus Filho, é o Filho de Deus. É aquele que morreu na cruz do Calvário por nós e Ele é digno de toda a honra, glória, louvor e adoração. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Se você gostou da aula de hoje, você deixa o seu like, aproveita, se inscreva também no canal, compartilha esta aula também com aquela pessoa que também é aluna da Escola Bíblica Dominical. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!